Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Alexander. Bem-vindo a essa aula virtual. Sou graduando do curso de Geografia, estou no 8º período, aluno do consórcio CEDERJ. O tema dessa aula que eu vou falar para vocês é sobre regionalização e as divisões regionais do Brasil. A regionalização em si é de suma importância, pois às vezes o espaço sendo muito grande, se faz necessário reduzir esse espaço em tamanhos menores, usando critérios pré-definidos, formando assim regiões. E o nosso Brasil é um país muito grande, como no mapa que eu vou pôr ao lado. O Brasil sendo muito extenso, você pode perceber a distância que mais ou menos fica de Santa Catarina para a Amazônia, Rio Grande do Sul, lá para Paraíba. É uma distância gigantesca. Faz que seja necessário dividir o Brasil em regiões menores. Até porque, para os nossos governantes poder aplicar recursos em determinadas regiões para em si desenvolver essas regiões. É bom para políticas públicas, ações públicas do governo, para pesquisa, coleta de dados, reduzir o tamanho, para poder melhor estudar essa nova região. Para você regionalizar em regiões menores, tem que usar critérios pré-definidos anteriormente. E no caso do Brasil, nosso país, o IBGE dividiu nosso país em 5 regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Além dessa regionalização, temas elaborados por Pedro Pinchas Geiger, em 1964, os 3 complexos regionais, e os 4 Brasis, elaborado por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Vamos começar essa aula falando sobre a oficial, que foi elaborada pelo IBGE. Lá nós temos a região norte, como você pode ver no mapa, que tem os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e o Tocantins. O que mais chama a atenção, a característica principal dessa região, é o bioma da floresta amazônica. Além de ter vários rios gigantescos nessa região, volumosos, entendeu? E é uma região muito importante, com cidades importantes como Belém e Manaus. Vamos falar também sobre o complexo pelo Nordeste, uma região que se tem o total de 9 estados, que são estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e a Bahia. Foi a primeira região a ser colonizada do Brasil. Uma região que sofre, algumas partes dessa região, principalmente a parte do sertão, sofre com bastante seca. E é uma região onde que tem uma agricultura pouco desenvolvida, porém tem centros urbanos muito importantes, como Fortaleza, que fica no Ceará, Salvador, que é na Bahia, e Pernambuco, e Recife, que fica em Pernambuco. A destacar também que é a segunda região mais populosa do Brasil. E desculpa, esqueci de falar que a região norte é menos povoada. Agora vamos falar sobre a região centro-oeste do Brasil, de acordo com o IBGE, alunos. O IBGE classifica a região centro-oeste com 3 estados, mais nossa capital federal que se encontra lá, que é Brasília. Ela é pelo estado de Goiás, Mato Grosso do Sul. O que chama a atenção o critério que para definir essa região, pode-se falar o cerrado, predominância do cerrado lá, bioma cerrado, e a predominância hoje atual lá é dessa agricultura para exportação, uma agricultura moderna,
voltada para a exportação da soja, do milho, da cana-de-açúcar. É uma região em crescimento, de amplo crescimento no Brasil. Vamos falar agora sobre a região sudeste, que é elaborada pelo IBGE, agrupa 4 estados, que são Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Alunos, é a região que você vive, onde se encontra o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, onde que nós nesse momento nos encontramos. Essa região é a mais populosa e também é a que mais rica do Brasil, onde tem o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, e 2 cidades altamente populosas e importantes, que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Nessa região que se encontra as sedes de várias empresas, uma agricultura muito moderna, as principais universidades públicas se encontram aqui na região sudeste. É uma região muito importante para o nosso desenvolvimento do nosso Brasil. Não podemos esquecer de falar da região sul. A região sul é composta de 3 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Sendo uma região que foi colonizada muito pelos povos europeus, principalmente alemães e italianos. É uma região que chama atenção pelo clima que é predominante lá, que é clima tropical. É um clima tropical frio. A região sul é a região onde se tem uma agricultura moderna e que envolvente para exportação também. O clima é subtropical, desculpa. Agora vamos falar sobre os 3 complexos regionais elaborados pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, em 1964. Esses 3 complexos regionais são o complexo amazônico, o complexo centro-sul e o complexo nordeste. O critério adotado foi a formação histórica e econômica do país, dessa região. Esse foi o critério que ele elaborou para fazer esses complexos regionais. É importante o estudo desse complexo para a gente se aprofundar um pouco da história do Brasil, a história como foi colonizado e o desenvolvimento do povo. Mas a destacar desse complexo regionais elaborado pelo geógrafo Pedro Pinchas, que ele não respeita os limites dos estados. Por exemplo, tu pode reparar no mapa, que eu vou para o lado, que o norte de Minas Gerais se encontra na parte do Nordeste e o Mato Grosso, a parte sul, se encontra na região norte. Mas, mesmo assim, essa forma que ele elaborou a estrutura desse complexo regional foi muito boa, muito bem elaborada. E é sempre bom estudar, porque é uma forma que cai em concurso, vocês estão no 7º ano, voltado para o ano do 7º ano, que eu esqueci de falar nisso. Mas lá na frente, no Enem, cai questões sobre essa matéria. Agora vou falar sobre os 4 Brasis, a divisão formulada por Milton Santos e a geógrafa Maria Laura Silveira. Os 4 Brasis, a destacar que ele formou a divisão, usou critério meio técnico, científico e informacional. Onde tu vai ver no mapa, por aqui do lado, temos uma região chamada concentrada, região centro-oeste, a região nordeste e a região amazônica. O que pode destacar é que na região centro-oeste, ele incluiu o estado de Tocantins nessa região. E também na região concentrada está os estados da região sul e sudeste junto. Você pode perceber também que essa forma de elaboração foi a mais recente. Foi agora nos anos de 1999 para 2000, quando Milton Santos elaborou com a geógrafa Maria Laura Silveira, os 4 Brasis. Vamos falar. A região concentrada
é a região mais dinâmica, onde a economia está mais desenvolvida, onde tem mais recursos, a industrialização é mais forte, a mecanização da agricultura é mais sentida, os shoppings estão se encontrando nessa região, as maiores indústrias, sedes das indústrias se encontram nessa região, as universidades públicas de maior destaque estão na região concentrada, é a região mais englobada com o mundo externo, com o mundo globalizado. Há também é a região que tem mais setor de serviços mais aprimorado, setor de comércio, etc. É a região que se concentra a maior parte da população brasileira. Agora vamos falar sobre a região centro-oeste. A região centro-oeste, onde que hoje está a agricultura moderna, e é uma agricultura também globalizada com o mundo externo. Essa região centro-oeste é uma região muito importante, pois o agronegócio hoje traz muitas divisas para o Brasil. E tu pode chegar, como eu comentei, o estado de Tocantins faz parte dessa divisão, porque hoje ele está cada vez mais inserido no agronegócio também, dessa agricultura modernizada. Vamos falar também sobre a região amazônica. A região amazônica é uma região pouco povoada e com poucos recursos tecnológicos. Mas a destacar, claro que tem Manaus como a capital da Amazônia, é a região mais desenvolvida de poucos pontos são tecnologia e se encontra com o mundo externo. Mas não deixa de ser uma região importante para o nosso Brasil. Além porque lá está o nosso principal, lá está o bioma amazônico, que é de grande importância para o nosso país. Tem que ser sempre estudado e preservado. A região Nordeste é a mais antiga e a primeira a ser povoada. Tem poucos avanços tecnológicos e atividades econômicas modernas em algumas partes, principalmente centros urbanos, como Salvador, na Bahia, Recife, Fortaleza, no Ceará, Recife e Pernambuco. Mas destacar que essa região é uma região que está em crescimento. Muitos se falam do Nordeste sempre com esse estigma de atraso, mas sofreu muito atraso no Nordeste, a história do Nordeste, por causa das secas. E hoje, muita ação de vários governos melhorou um pouco por causa da irrigação, e algumas regiões lá do Nordeste hoje está tendo melhoras econômicas, está tendo um crescimento econômico melhor. Eu vou fazer agora 3 questões para vocês pegarem, anotar e tentar responder. Questões fáceis, só para fixar a matéria aqui apresentada para vocês. Vamos lá. Quais são as 5 regiões do Brasil formuladas pelo IBGE? Anota aí, por favor. Vocês podem anotar, fazer depois. Quais são as 3 regiões geoeconômicas do Brasil? E a terceira questão. Quem formulou a divisão regional denominada 4 Brasis? Essas 3 perguntinhas são apenas para fixar. Enquanto eu preparo para dar a resposta para vocês, eu vou comentar um caso que aconteceu na escola que eu estagiei. O aluno, ele nasceu no Maranhão e comentou que, eu vim do Maranhão, os colegas ficam me encarnando. Aí eu falei para ele, olha, tenha orgulho da sua história, porque o povo nordestino é um povo guerreiro, um povo que fez o Brasil crescer também, tem grande importância. Se não fosse para o povo do Nordeste, muitas indústrias e o material humano que veio para cá para trabalhar nas indústrias, na construção civil na região sudeste, não teria esse crescimento talvez que tem até hoje. E sem contar Brasília, que foi construída graças ao mundo nordestino. Hoje, esse êxodo nordestino para a região sudeste, centro-oeste, para outra região do Brasil, diminuiu muito, graças ao crescimento econômico que ela está tendo. Porém, a destacar que eles foram muito importantes para a história do nosso Brasil. Então, aluno, valorize os outros brasileiros, outras regiões, e todos por igual, nordestino, norte, centro-oeste, sul, que for. Somos todos brasileiros.
Agora eu vou dar a resposta para vocês das 3 questões. Vamos lá. Questão 1. As 5 regiões do Brasil formuladas pelo IBGE. Facinho. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quais são as 5 regiões econômicas do Brasil? Quais são as 3 regiões geoeconômicas do Brasil? São os 3 complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Não esqueça que foi elaborado pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger. E quem formulou a divisão regional denominada Quatro Brasis? Foi Milton Santos e Laura Silveira, os 2 grandes geógrafos do Brasil. Essa é uma aula, uma videoaula. Espero que tenha ajudado a vocês, alunos, a aprender um pouquinho mais sobre geografia. Essa matéria é tão interessante, bonita, que faz a gente conhecer melhor o nosso Brasil. Um grande abraço. Se gostou, espero que tenha gostado do fundo do coração. Até mais.